Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. E a nossa palavra de hoje ela tem a ver com intimidade com Deus, com ser transformado por Ele. Hoje a nossa palavra é sobre o lugar secreto. Então, vamos para a palavra. Bem, a nossa palavra de hoje, ela é uma palavra que eu recebi da parte de Deus faz um tempo, e eu preguei ela uma vez só, faz alguns anos, fazem uns 4 ou 5 anos que eu recebi essa palavra da parte de Deus, eu entendi essa inspiração de Deus, e eu preguei ela uma vez só, numa vigília, né, na igreja em Caxias do Sul, e nunca mais preguei. E nessa última semana, assim, eu senti Deus falando no meu coração a respeito disso, porque Deus também tem me desafiado a voltar ao lugar secreto, tem me desafiado a viver mais isso de estar no secreto com Ele, de ter essa intimidade com Ele. Então eu fui rever isso, rever o que eu tinha escrito, e Deus me falou novamente comigo através dessa palavra e eu queria compartilhar ela com você. Para a gente começar essa palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 6, nos versículos 1 a 8, que vão falar a respeito do chamado de Isaías. E na minha Bíblia ele diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo em meio a um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, vamos contextualizar isso, vamos entender o que está acontecendo, quem que está falando, para que a gente possa seguir, então, pensando a respeito de o que isso tem a ver com o lugar secreto. Quem está contando o seu testemunho aqui para nós é o profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, ele é um livro de profecias, basicamente um livro de profecias, onde ele conta algumas coisas históricas, mas tudo que ele conta tem a ver com a profecia, com as profecias que ele vai entregar. Então, quando ele traz um relato histórico, como a que é a conversão dele, ele traz num contexto de que aquilo explique a profecia que ele vai trazer, ou que tenha relação com a profecia que ele vai entregar. E bom, aqui, então, no testemunho dele não é diferente. Ele vem nos capítulos do 1 ao 5 entregando já uma profecia, e aí aqui, então, ele faz um corte para começar um novo momento de palavra, e ele então começa contando o testemunho de como ele recebeu o chamado dele, de como então começou o chamado dele, e a partir daí ele começa a entregar então a profecia, que foi essa primeira profecia que Deus deu para ele, quando ele disse: então me envia. E aí Deus começa a dizer para ele, então vai ao povo e diz isso, isso e isso, e aí ele começa então a falar, a entregar essa profecia. Esse é o contexto no qual o profeta Isaías ele conta o testemunho dele aqui para nós. E, bom, nós precisamos entender que o profeta Isaías é um profeta, alguém que viveu muitas coisas na presença de Deus, que viveu muitas coisas na presença de Deus. Ele é um cara que entrega profecias, ele não é um profeta desses que diz: eu vejo ministério na sua vida. Ele é um profeta daqueles que entrega profecia com endereço, com nome próprio. Ele é um cara que entregava profecias, ele entregou profecias a respeito do Messias,
muito claras, ele entregou profecias muito claras a respeito do que aconteceria com o povo de Israel daquele momento em diante. Então, ele é um profeta de muita importância dentro do povo e dentro do que é a história da igreja. E aí aqui então, especificamente nessa passagem, ele nos conta como aconteceu o chamado dele. O profeta Isaías, ele é filho de sacerdote, não fala muito, mas fala que ele é filho de sacerdote. E ele então já vivia esse contexto de sacerdócio, de estar no templo, de conviver tudo que é a religião, tudo que era a cultura daquela época. E nesse contexto, então, um dia ele vai ao templo e quando ele abre a porta, então, do templo, de uma sala do templo, e ele entra como se ele abrisse uma porta para uma outra dimensão, onde ele está sozinho na presença de Deus, e onde ele se encontra na presença de Deus ali, e ele vê a glória de Deus, ele vê Deus sentado num grande trono, e aí ele fica abismado com a grandiosidade disso, tanto que ele relata para nós a grandiosidade de tudo, que a roupa de Deus tocava todo o templo, e que a voz dos anjos fazia o templo tremer, e que eles adoravam a Deus. E aí você imagina o tamanho da glória que estava acontecendo nesse lugar, porque se seres tão poderosos como esses anjos, que a voz deles fazia tremer o templo, esses seres estavam adorando a Deus, adorando esse Deus que então vão ser ainda mais poderoso que eles, ainda com um poder ainda mais imenso. E quando ele vê tudo isso, então ele diz, acabou para mim, eu não sou nada diante dessa presença aqui, eu vou morrer. E Deus, com muito amor, então permite que um dos anjos venha com uma brasa, então purifique ele para que ele não morra na presença de Deus. E aí então ele escuta Deus dizendo quem que eu vou enviar, e aí ele recebe esse chamado, ele aceita esse chamado da parte de Deus para ir, né? E aí eu faço a pergunta que provavelmente você deve estar se fazendo, o que isso tem a ver com o lugar secreto? O que isso tem a ver com o lugar secreto? Então deixa eu fazer um exercício com você, deixa eu pedir rapidinho para você fechar os olhos agora e imaginar que você está num lugar, você escolhe o lugar, o seu quarto, a sala da sua casa, você escolhe a sua cozinha e você está nesse lugar, e aí você está sozinho nesse lugar, e aí a presença de Deus vem nesse lugar e você enxerga a glória de Deus, e você enxerga quem você é nesse momento, quando você está enxergando a glória de Deus, e aí você começa a ser transformado por essa glória que está ali, pela presença de Deus, e isso começa a gerar intimidade entre você e Deus, isso começa a gerar admiração sua para com Deus, você começa a ser transformado, e isso começa a gerar um relacionamento. Agora você pode abrir o olho. Isso foi o que aconteceu com Isaías nesse momento, e isso é o lugar secreto. O lugar secreto é um lugar de intimidade com Deus. O lugar secreto é um lugar, e é o que o Isaías encontra, é um lugar onde você vai construir intimidade com Deus, onde Deus vai te mostrar quem você é, onde você vai reconhecer quem Deus é, onde Deus vai nos purificar, vai nos transformar. Esse é o lugar secreto. O lugar onde nós temos um encontro com Deus sempre, e esse encontro vai aumentando o nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso. O lugar secreto, ele não é um lugar físico em si. Aqui o Isaías encontrou Deus no templo, mas ali Deus também faz quase como se ele entrasse numa outra dimensão, e por isso eu quis dar ênfase de que ele estava no templo. E se a gente for pensar no templo daquela época, ele era o centro, seria uma comparação diferente para que a gente possa entender o nosso tempo, é como dizer que ele estava chegando no Vaticano, por exemplo. Você nunca vai imaginar que o Vaticano estaria vazio em algum momento. Também você não pode imaginar que o templo estivesse vazio, então é como se quando ele abriu aquela porta, Deus permitisse que ele entrasse numa dimensão paralela, onde ele ficasse sozinho na presença de Deus, onde só ele estivesse tendo aquela visão, onde só ele estivesse vendo o que estava acontecendo ali. Então, é um lugar onde ele se encontra com Deus,
mas ele não é um lugar físico. Por quê? Porque depois dele ter tido esse encontro, isso poderia se reproduzir no quarto dele, em qualquer outro momento. Mas o importante é que ele tivesse esse encontro e soubesse onde era o lugar secreto. Provavelmente isso se reproduziu mais vezes na vida de Isaías, sabendo de todas as revelações e tudo que ele precisava ter de intimidade para encontrar esse Deus. Então, esse é o lugar secreto, esse lugar onde existe essa mistura entre eu e Deus, onde nós e o nosso Deus, onde Ele nos transforma e onde a gente reconhece quem de fato Ele é. É um lugar de intimidade. E eu queria perguntar para você agora, você já experimentou isso? Eu queria te perguntar, você quer experimentar isso? Então eu quero compartilhar com você agora 3 detalhes importantes para você encontrar o lugar secreto, a partir desse testemunho que a gente vê aqui do profeta Isaías. Sabendo aonde ele chegou e querendo chegar nesse mesmo lugar, a gente pode olhar para a vida dele e encontrar esses detalhes, e isso que vai nos encher a vida para que a gente possa encontrar esse lugar secreto. O primeiro detalhe que eu encontrei, então, é que ele estava sozinho. Ele foi ao templo, mas a visão, essa dimensão à parte, ela foi dada só para ele. Ele estava sozinho na presença de Deus, a não ser pelos anjos, que são seres ministradores e não contam. Ele estava sozinho com Deus e essa era a intimidade dele com Deus. E Deus, seguidas vezes, responde homens e mulheres nessa mesma condição. Ele leva homens e mulheres a essa condição de estar sozinho, porque Deus é um Deus que se relaciona em intimidade. O nosso Deus é um Deus que se relaciona em intimidade. Nós vemos Deus fazer isso com Abraão. Quando Deus vai dar a visão, vai fazer o pacto com Abraão, Deus põe ele para dormir. E aí, no sonho dele, Deus fala com ele e os dois estão sozinhos. Os dois estão caminhando sozinhos, os dois têm uma conversa só eles e ninguém mais está com eles. A gente vai ver Moisés e quando Deus vai falar com Moisés, Moisés sobe sozinho no monte e quando está sozinho no monte, a relação de intimidade acontece sozinha. Quando Deus vai falar com Moisés, antes disso, lá na sarça, outra vez, Moisés está sozinho. Deus encontra ele sozinho e fala com ele sozinho, porque Deus é um Deus que quando ele revela quem ele é, ele não revela isso em público, ele revela sozinho. Jacó também, nós vamos ver aí Jacó tem toda uma promessa da parte de Deus, só que ele vive uma vida toda torta, e quando ele vai ter um encontro verdadeiro com Deus, quando ele vai encontrar o lugar secreto dele com Deus, o que ele faz? Ele está indo encontrar o irmão dele, ele diz assim: passa à frente toda a minha família, vocês seguem o caminho, segue tudo que eu possuo, vai o gado, vai a ovelha, vai tudo adiante, eu vou ficar aqui sozinho. E ele fica sozinho na presença de Deus, porque ele quer ter esse encontro sozinho. E Deus, ele se revela a ele dessa maneira, quando ele está sozinho. Jesus entendia isso, e Jesus, seguidas às vezes, se retirava sozinho para orar, porque ele queria ter intimidade com o Pai. Por quê? Porque intimidade só se conquista a sós. Para eu e você sermos íntimos de Deus, a gente precisa estar sozinho na presença dele. A gente só conquista isso a sós. E Jesus vai dizer isso lá em Mateus 6,6. Ele vai dizer: vai para o teu quarto e fala com o teu pai em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te responde. E assim nós vamos alcançar respostas. Então a gente precisa entender isso. O Senhor, ele vai revelar para mim e para você, fazendo um resumo disso. Deus vai se revelar para mim e para você. Ele vai revelar quem ele é, segredos do coração dele, quando eu e você encontrarmos ele sozinho. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de igreja, eu não estou dizendo que a gente não deve buscar Deus em grupo. Sim, nós devemos. Mas se a nossa vida com Deus, ela é baseada somente naquilo que nós vemos em grupo, então nós não conhecemos o lugar secreto e nós não conhecemos os segredos de Deus, porque os segredos de Deus se revelam no lugar secreto, quando nós estamos sozinhos com Deus. E foi o que Isaías encontrou aqui. O segundo ponto que eu vejo aqui para a gente encontrar o lugar secreto em tudo que acontece com Isaías é que ele se esvaziou. Isaías esvaziou-se. Tá?
Quando Isaías entra nesse lugar, quando ele abre essa porta, ele entra nessa dimensão onde Deus está dando essa visão para ele, ele percebe que ele não era nada. E ele teve medo, ele teve temor. Ele percebe, ele enxerga quem de fato Deus é, porque ele vê a grandiosidade daquilo tudo que está acontecendo, e ele olha para ele e diz assim: eu não sou nada na presença de Deus, eu sou nada. E nós não estamos falando de uma pessoa que por exemplo, ele estava indo para o templo, ele era filho de sacerdote, provavelmente sacerdote. Ele era alguém que temente a Deus, que guardava a tradição judaica e tudo, mas mesmo assim ele chega na presença de Deus e ele enxerga que não é nada. E esse Deus de amor, ele não permite que ele fique dessa maneira, ele permite que um anjo então purifique ele e diga: não, mesmo assim eu quero que tu permaneça na minha presença. E nisso se mostra o amor de Deus para ele. Diz assim: não, ele diz para o anjo: vai lá e purifica ele, porque eu quero que ele permaneça na minha presença. Mas esse movimento da parte de Isaías de entender que ele não era nada diante da presença de Deus é muito importante para ele ter encontrado o lugar secreto. Porque quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está abandonando a tradição dele e do povo dele. Tudo o passado dele, tudo que tinha de tradição, não importa. Nós estamos falando do povo judeu aqui. O povo judeu nesse momento era um povo escolhido, um povo que de certa forma estava se tornando arrogante. Nesse tempo de Isaías, muito arrogante, esquecendo as coisas de Deus. Por quê? Porque cria que era um povo escolhido, que era o povo mais santo da terra, que porque Deus tinha feito um pacto com Abraão, então eles eram descendência e eles tinham direito de todas as coisas. Desse jeito. Era um povo que tinha uma tradição, que se achava alguma coisa na presença de Deus. E quando ele faz esse movimento de dizer: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, ele está reconhecendo que nenhuma tradição, nenhuma cultura, nem nada disso é válido na presença de Deus. Tudo que importava para ele era Deus. Tudo que importa nesse momento é Deus. Então, é isso que o Isaías encontra nisso. E a gente vê Jesus dizendo exatamente que é desse jeito que a gente encontra Deus, que é desse jeito que a gente é justificado por Ele e encontra graça diante dEle, quando Ele vai propor lá em Lucas 18, a partir do 14, a parábola, a história do publicano e do fariseu, onde o fariseu está na frente do altar, se orgulhando, melhor dizendo, de que ele é o cara, que ele é santo, que ele guarda todas as tradições, que ele é judeu por herança e tudo isso, e ele está se orgulhando disso tudo. E aí Jesus contrapõe com um fariseu, com um publicano, que naquela época era o mais rejeitado de todos do povo, porque ninguém gostava de publicanos naquela época, porque cobravam impostos, porque serviam ao governo de Roma, por tudo isso. E esse publicano, então, entendendo que ele era a escória da sociedade na época, ele estava de joelhos lá no final, dizendo: Deus me perdoa, eu não sou digno de estar na tua presença. E ele estava se humilhando, se esvaziando de si mesmo. E quando ele faz isso, Jesus diz que esse homem foi justificado para casa e não o fariseu. Então Jesus diz que a gente, quando chega na presença de Deus, a gente precisa se esvaziar. A gente precisa entender quem nós realmente somos e quem Deus realmente é, e contemplar Ele por causa de quem Ele é e não porque nós somos ou que nós somos. Então, nesse sentido, a gente precisa entender isso. A gente precisa também entender o que o Isaías entendeu ali e o que levou ele para o lugar secreto. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês e que eu enxergo aqui, que leva o Isaías ao lugar secreto, é que ele se entregou a Deus. Tá? A primeira coisa que é muito importante entender nessa história é que Deus não convoca Isaías. Ele decide fazer para Deus. Deus diz assim: quem eu vou enviar? Quem vai por mim? Quem vai por nós? Ali, falando da Trindade, quem vai por nós?
E aí o Isaías diz, eu vou. Porque aquele Deus maravilhoso que amou ele daquela maneira, porque ele seria destruído na presença de Deus, aquele Deus que se revelou para ele no secreto, que se revelou para ele quando ele estava sozinho com ele, esse Deus maravilhoso estava dizendo assim, eu preciso que alguém me ajude com isso. Deus não precisa de nenhuma ajuda, Deus estava dando uma oportunidade para ele ali, mas ele estava dizendo assim, como eu queria que alguém fosse falar isso que eu tenho para falar para o meu povo. E aí ele diz assim, eu quero. Ele decide ir por Deus, ele não faz porque Deus convoca ele não faz por obrigação, ele não faz de uma maneira porque se ele não fizer aquilo ele vai ser destruído. Ele decide, porque ele escuta que Deus tem uma vontade, que Deus precisa ou quer alguma coisa, e ele diz, eu vou, me envia porque eu quero ir. Ele decide, porque isso é uma coisa que a gente precisa entender. Para estar no lugar secreto, vale qualquer coisa. Para estar nessa presença de Deus tem que valer qualquer coisa. A gente tem que pensar nisso da mesma maneira que esses homens pensaram. Que a gente vai pegar ali Moisés, que sobe no monte, e quando ele sobe no monte para estar com Deus lá, ele se esquece lá, que ele fica lá e pronto. O povo chega a pensar que ele morreu lá, porque eles veem ele entrando num monte pegando fogo, e aí ele fica um tempão lá sem avisar nada. Ele morreu lá. A esse ponto, ele não se importa com mais nada, ele só quer estar na presença de Deus. O Jacó a mesma coisa, ele se esvazia de tudo que ele tinha, e ele diz assim, tô nem aí, agora eu quero a presença de Deus. E aí ele fica na presença de Deus, e aí Deus quer ir embora, e ele diz que não, e eles começam a brigar, e Deus ali toca a coxa dele, ele quebrou a coxa dele, e ele se agarra e diz, eu não vou te largar. Porque valia qualquer coisa ali. Então, para estar na presença de Deus vale qualquer coisa. Ele procurava chamar a atenção de Deus. Era isso que Isaías estava fazendo e que esses homens estavam fazendo. Procuravam chamar a atenção de Deus com o que eles estavam fazendo. E é isso que eu e você precisamos fazer, procurar chamar a presença de Deus. Então, esses são os 3 detalhes que eu encontro que são importantes para que nós encontremos o lugar secreto. Nós precisamos ficar e buscar Deus sozinho. Meu querido, Deus não vai se revelar na tua e na minha vida se a gente só busca na igreja, no culto, no domingo. A gente precisa ter uma vida de oração diária, a gente precisa estar sozinho com Deus, a gente precisa estudar a palavra sozinho, a gente precisa estar sozinho para que a intimidade de Deus nos alcance e para que a revelação dele nos alcance. E a gente precisa estar sozinho, assim a gente encontra o lugar secreto. A gente precisa se esvaziar, querido, se eu e você estivermos arrogantes na presença de Deus, se a gente ainda acha que alguma coisa na presença de Deus, esse Deus não vai se revelar. Porque ele não se revela quando a gente não reconhece a grandiosidade dele, porque ele não se revela para pessoas arrogantes, que se creem em alguma coisa. Então a gente precisa se esvaziar. E por último, a gente precisa se entregar para esse Deus. Porque o nosso Deus, ele não vai se revelar para alguém que não corresponde ao amor que ele entrega por nós. Ele nos dá um amor, mas ele precisa ser correspondido nesse amor. E se a gente não se entrega, não existe isso. Sabe, essa semana eu vi uma live do Douglas Gonçalves com Alessandro Vilas Boas. Em um momento o Douglas Gonçalves usa um exemplo muito bom, onde ele diz assim, se no dia da celebração do aniversário do meu casamento eu chegar para minha esposa e eu entregar um buquê de flores, ela vai gostar. Mas se eu entregar esse buquê de flores e junto com isso eu dizer assim, não, eu fiz isso, eu tô te dando esse buquê de flores, mas eu não queria fazer isso. Eu não queria comprar esse buquê de flores, eu não queria te dar esse buquê de flores. Eu estou fazendo porque eu sei que se eu não fizesse isso, você ia ficar revoltado, você ia ficar bravo, eu ia quebrar o protocolo e eu ia estar desmerecendo o nosso relacionamento. Então, se eu não fizesse, se eu não te desse esse buquê de flores, então eu não estaria cumprindo com isso. Então, por isso eu estou te dando. E aí ele pergunta, ela ia se sentir amada?
A resposta é não. Então, às vezes, nós dizemos para Deus: eu estou me esvaziando de mim, porque eu preciso me esvaziar de mim para estar na tua presença. E aí, isso não é uma declaração de amor. É a mesma coisa que dizer que está fazendo alguma coisa só por protocolo. Deus quer que a gente queira estar na sua presença. E esse se entregar deles representa isso. Querer chamar a atenção de Deus. E nós precisamos disso. Querer chamar a atenção de Deus. Nós precisamos nos entregar para Ele. E essas são as 3 coisas que fizeram com que ele encontrasse esse lugar secreto. E nós vamos ver essa atitude constantemente. Aí nos homens e mulheres de Deus, Davi, por exemplo, lá no Salmo 27,4 vai dizer, homem segundo o coração de Deus, e no Salmo 27,4 ele vai dizer, uma coisa peço ao Senhor, e isso eu buscarei, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do seu rosto e meditar na sua palavra todos os dias. Esse era o desejo do coração dele, ele desejava se entregar a Deus e viver na presença de Deus. Então desse jeito se encontra um lugar secreto. Desse jeito se encontra o lugar secreto. Eu sei que tem algumas pessoas que vão ouvir a palavra e vão dizer assim, não, mas Deus promoveu tudo isso, por isso que Isaías viveu isso. Sempre teve um passo primeiro de Deus para o que Isaías viveu. E é verdade. Todos os 3 pontos que eu mostrei aqui, Deus deu um passo primeiro. Ele estava sozinho em Isaías, mas quem colocou a dimensão paralela onde eles se encontraram lá foi Deus, antes que Isaías abrisse a porta. Isaías se esvaziou, mas se esvaziou porque Deus mostrou a glória dele e Isaías viu o quanto pequeno ele era. Ele se entregou, mas Deus falou antes, disse assim, quem eu vou enviar por mim? Deus deu a oportunidade para ele. E isso é completamente verdade. Eu poderia fazer outra palavra a respeito disso, falando tudo que Deus fez para conquistar, para que o Isaías pudesse conquistar, para que ele junto pudesse conquistar um lugar secreto com Deus. Tudo que Deus fez. Mas agora, nessa palavra, eu não estou falando do que Deus fez. Eu estou falando do que Isaías fez e do que eu e você podemos fazer para nos encontrarmos com esse Deus. Porque uma relação de amor, ela tem alguém que dá amor e alguém que retribui esse amor. E isso tem que ser mútuo, senão não existe essa relação de amor. E nessa palavra, a respeito do lugar secreto, eu quero falar a respeito de como eu e você nos portamos para encontrar esse lugar secreto. Isaías, ele experimentou o lugar secreto, tem um quarto com Deus. Eu queria perguntar se você quer experimentar esse lugar secreto, se você quer ter um quarto com Deus onde só você se encontra. Eu quero te desafiar. Encontre o seu lugar secreto. Eu queria pedir para você agora fechar os teus olhos, que eu quero orar e clamar para que Deus venha manifestar em nós aquilo que Ele quer falar através dessa palavra e que a gente possa viver isso, tá bem? Fecha os seus olhos, eu quero começar a orar dizendo, Deus, Pai, eu quero te pedir que tu venhas a convencer o nosso coração a respeito disso que tu tem falado, a respeito disso que tu tem ministrado. Hoje, Senhor Jesus, que os nossos corações possam entender a verdade do teu evangelho, daquilo que tu quer ministrar para as nossas vidas. Que isso seja transformador, que isso seja algo que nos muda. Nós queremos, Pai, e isso nós te pedimos, queremos encontrar o teu lugar secreto. Então vem revelar para nós. Nos proporciona as mesmas oportunidades que tu proporcionou para Isaías, porque nós queremos encontrar o lugar secreto. Nós queremos encontrar esse lugar onde nós estamos sós contigo e existe essa troca, onde nós nos mesclamos contigo e nós começamos a ficar mais parecidos cada vez mais contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, então, eu queria te agradecer a você que assistiu o vídeo até esse momento. E rapidamente eu quero te pedir, clica no like se você gostou do vídeo, compartilha ele com alguém, abençoa, espalha aí nas suas redes sociais esse vídeo, manda ele por WhatsApp para alguém, porque quanto mais você compartilhar esse vídeo, talvez mais pessoas se sintam desafiadas a respeito do lugar secreto. E aí nós vamos encontrar e conquistar cada vez mais pessoas que conhecem a Deus e nós vamos conquistar mais almas para o céu. Então, para expandir o evangelho, compartilha essa palavra, comenta aqui embaixo, dá o teu testemunho de como é o teu lugar secreto. Isso tudo abençoa todo mundo que está lendo, está vendo. Então faz esse comentário,
conta para nós aí, dá um testemunho e te inscreve no canal se você tem gostado das nossas palavras, tá bem? Tchau, tchau, até o próximo vídeo, valeu!